mas de uma forma que esse conteúdo ajude mais pessoas. Daqui a pouquinho o Paulo, que está aí com a gente, Paulo Góes, vai trazer um pouquinho de conteúdo a respeito de inteligência emocional, de empreendedorismo. Ele é um cara que tem esse dom, fala um pouco sobre isso e ajuda a gente, porque nesse momento o primeiro passo é calma. Se a gente não tiver calma e tomar decisão precipitada, com certeza podem haver problemas e coisas que vão acontecer que podem custar o nosso negócio ou a saúde financeira ou a saúde até mental de cada um de vocês aí passando por problemas. A gente tem um índice de aproximadamente 25 a 30% das empresas não passarão por essa crise, elas têm índice de falência prevista, tá? Doa ou não, seja um número que às vezes machuca a gente, mas existem aí aproximadamente 30% das empresas não terão fôlego para passar de 15 a 30 dias por essa crise ou não conseguirão a devida captação de recurso e manter as estruturas para sobreviver a isso. É um número alto, pensando no número de empregos e de pessoas que podem se impactar. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Pode tocar. Beleza, vamos lá. Pessoal, hoje eu falei um pouquinho sobre isso até com a Abrazel aqui do Tocantins. Falei um pouquinho com algumas pessoas a respeito de planejamento estratégico para a gente passar por esses momentos. E a gente coloca sempre em primeiro ponto, em primeira evidência, a relação de fluxo de caixa. Eu não sei qual é a metodologia de gestão de todos vocês, alguns eu conheço mais próximos, outros eu conheço um pouco menos a questão interna, mas o primeiro passo para a gente passar por essa crise ou começar a criar algo é a gente entender o fluxo de caixa da nossa empresa. Eu até vou compartilhar aqui um bloquinho de notas que eu gosto de ir falando e escrevendo. E vai dar para a gente poder ir visualizando. Tá certo? Não sei se vocês estão vendo aí o bloquinho de notas, mas hoje, para a gente fazer um planejamento estratégico, para a gente começar algo para o nosso negócio, o primeiro ponto e ponto de principal atenção é a questão do fluxo de caixa. Eu sempre coloco em evidência a relação de contas a receber e a relação de contas a pagar. Hoje, se a gente perguntar aí nos negócios de vocês, pode até mandar para mim aí no chatzinho, todo mundo tem um controle de contas a pagar e contas a receber no negócio de vocês? Assim, um controle que vocês acreditam que seja fiel. Por que eu estou perguntando isso? Porque não adianta eu tomar as decisões agora em achismo. Eu prefiro gastar um pouquinho mais de tempo no fluxo de caixa aqui e ensinar vocês como a gente pode montar um fluxo de caixa saudável do que passar por isso e depois alguém tomar uma decisão aí a respeito de crise de uma forma que pode causar problema, você pode tomar uma decisão errada, vamos dizer assim. Fabiane, não, senão você tem mais parcial, não tem ele total. Legal. Pode ir mandando aí, eu vou abrir aqui um arquivinho que eu vou compartilhar com vocês, só para ter uma ideia. Tá aqui. Legal, legal. Tá. Vamos lá, eu vou compartilhar uma telinha com vocês daqui a pouquinho, que vai ajudar a gente a ter uma ideia. Primeiro ponto, quando a gente fala em fluxo de caixa, é entender as nossas, primeiro, contas a receber. O que é isso? Tudo que você tem em faturamento atual ou faturamento futuro, ou receitas futuras a receber. Eu gosto muito de falar a respeito disso quando a gente pensa em regime de caixa e competência. Por quê? Às vezes as pessoas têm conhecimento do que é o fluxo de caixa, mas usa grandezas erradas. Como assim, Renan? A gente, na contabilidade ou na gestão, a gente tem duas formas de pensar. Qual que é a primeira forma? O regime de caixa. O que é isso? É tudo o que efetivamente entrou na conta bancária da minha empresa e tudo o que efetivamente saiu. Não necessariamente o que eu tenho futuro a receber
ou futuro a pagar. Então, o seu regime de caixa são as despesas e as receitas efetivamente que aconteceram. Já o nosso regime de competência, ele versa a respeito de competência, ou seja, a competência da venda sendo recebido ou não. O que é isso? Eu vendi aqui na minha empresa esse mês lá, a Bianca que vende ar-condicionado lá, vendeu 100 mil reais. Mas esse valor não entrou na conta dela, ela vendeu parcelado em 8, em 6, em 4 vezes, e esse valor vai vir em um momento futuro. Então, a competência desse valor é do mês de março, mas o caixa desses valores vão entrar em outros períodos, certo? E as despesas, a mesma coisa. Ela assumiu uma despesa de 5 equipamentos de ar-condicionado nesse mês para poder fazer uma instalação. No entanto, ela parcelou esses ares em 12 vezes. Ou seja, ela vai receber em 6, mas ela tem 12 parcelas para pagar. Em algum momento, ela vai ter um ápice de capital e não vai ter tantas despesas. Mas no momento futuro, essa despesa vai vir. Isso é importante para quê? Para a gente enxergar a saúde financeira da nossa empresa. Eu vou colocar aqui um gráficozinho só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui é um BI de um software, tá? Para a gente poder entender. Eu fiz até, os meninos chamaram de coronavírus aqui para me ajudar. Mas vamos pensar aqui no mês de fevereiro. Tá vendo que eu tenho aqui um faturamento? Isso aqui é tudo são dados, como é que eu vou dizer? São dados simbólicos, são dados de sugestão, tá, gente? Não é dado real. Então, exemplo, eu tenho aqui R$ 389.727 de faturamento e nesse mês eu assumi uma despesa de R$ 260.154. Quer dizer que eu vou ter um lucro, teoricamente, de R$ 129.572. Renan, mas esse lucro vai chegar agora, no mesmo mês? Não sei, eu não tenho aqui o tipo de pagamento dessa receita. Agora, se eu descer lá embaixo, eu tenho aqui, ó, cartão de crédito. 56% dessa receita é recebimento futuro. Eu não vou receber ela agora. Ou seja, o que adianta eu ter 120 mil de resultado líquido aqui, mas esse dinheiro só vai entrar num período futuro. Eu não sei se foi parcelado em 1, em 2 ou em 3 vezes. Eu preciso de um outro relatório para analisar isso. E muitos empresários querem guiar a empresa olhando somente resultado aqui numa DRE, que é regime de competência. Mas, na realidade, o dinheiro não está no caixa. E outros empresários misturam esses dados. De que forma? Ele pega o regime de competência para venda, ele fala, nossa, eu vendi 389 mil. E ele pega o regime de caixa para despesa. Nossa, eu paguei 260 mil. Então, eu tenho um lucro aqui grandão. Só que, às vezes, acontece como aconteceu aqui atrás. Eu tenho um faturamento menor, mas eu tenho uma despesa maior. Essa despesa eu vou ter que pagar em outros períodos, ou eu já paguei essas despesas. É importante a gente ter isso claro na hora de fazer um planejamento estratégico, porque a dúvida na informação na geração dessas informações faz com que eu tome decisão errada. Então, hoje, quando eu falo em fluxo de caixa, eu quero dizer uma mistura, tá, para tomada de decisão dos dois regimes, mas uma mistura consciente, que é o quê? O meu fluxo de caixa real, quanto eu tenho na minha conta hoje e quanto eu já paguei até hoje. Eu tenho uma liquidez, que é o resultado desses dois valores. Ou seja, se eu pegar aqui total de saldo na conta menos momentâneo, ou agora, total real, nesse momento é o que eu tenho em dinheiro lá na minha conta, independente do valor que seja. Eu quero chegar na liquidez da minha empresa. Fazendo o quê? Eu vou pegar todo o saldo que eu tenho a receber nos próximos meses, dias ou períodos e vou trazer a valor presente. Ou seja, qual seria esse valor? Não vou descontar taxas aqui, tá, gente? Para não pensar em reinvestimento, vou fazer uma conta mais simples. Mas vamos pensar que eu teria aí nos próximos 6 meses, aproximadamente, 100 mil reais de receita a receber entre cartões, aí pensando lá no pessoal do parque, do André, no Daniel, são os títulos vendidos que ainda tem parcelas a pagar, que as pessoas não usufruíram ainda, mas é um valor que eu tenho a receber, e eu vou criar aqui
para poder chegar na minha liquidez, o meu real contas a pagar, que é o quê? O que eu tenho ainda de despesas com a minha empresa futuras já assumidas. São as empresas que eu já tenho, que eu não tenho como fugir. Aluguel, água, energia, colaboradores, sua despesa fixa, seu custo fixo. Normalmente eu classifico isso aqui como despesas com pessoal, despesas administrativas e despesas operacionais. E, em alguns casos, despesas terceirizadas. Então, só para vocês irem tendo uma ideia, eu também separei um outro arquivo aqui, que dá para a gente ter uma ideia, que aqui é de um restaurante, tá? Mas já dá para ter uma ideia, onde a gente tem aqui de custos fixos, despesa com pessoal, todos os meus gastos com pessoas. Essa quarentena. Aqui eu tenho a minha despesa operacional, com todos os meus gastos operacionais, aí está lá água, energia, gás, sistema operacional, telefonia. Eu tenho as minhas despesas administrativas, que vão acontecer contabilidade, advogados, as manutenções vão reduzir, porque você acaba tendo menos operação, tá certo? E as terceirizadas, que são contratos fixos. Eu pego esses valores, normalmente, trabalhando em cima disso, e vou trazer ele aqui para a minha realidade de contas a pagar. Ah, Renan, qual que é a minha contas a pagar? Minhas contas a pagar hoje, que eu já tenho assumida, de 50 mil reais. Tá? Pensa aqui agora só no que você já tem assumida, que você não vai ter como fugir dela, vai ter que renegociar ou fazer alguma coisa. Você vai chegar na liquidez dessa empresa, vamos supor que essa empresa tem a liquidez de 50 mil. Ou seja, se ela pegar tudo que ela tem para receber e tudo que ela tem para pagar, ainda sobra 50 mil. Tem gente que vai sobrar mais, tem gente que vai sobrar menos, e eu tenho um dado importante de que boa parte da nossa realidade de empresas, quase 80% delas, não tem uma liquidez positiva. O que é isso? Tem mais conta para pagar do que para receber. Isso é a realidade do Brasil. Triste, sim, mas é a realidade do nosso país. Quase 80% das empresas não têm uma liquidez positiva no Brasil hoje. E é o motivo da gente criar um grupo igual a esse, a gente falar um pouco sobre gestão, sobre planejamento. Por quê? Eu, chegando nessa liquidez, o que eu vou fazer? Pensando em fluxo de caixa ainda. Eu vou chegar nos meus custos fixos reais, que é o quê? Tudo o que eu tenho que pagar, mesmo que a empresa não funcione, eu tenho um custo fixo. Vamos dar um exemplo aí naquela empresa que a gente estava olhando. O custo fixo daquela empresa é mais ou menos uns 35 mil reais. Ou seja, se eu pegar 35 mil e dividir por 50 mil, eu vou chegar em quanto tempo essa empresa consegue sobreviver. Ela vai sobreviver um pouco mais de 1 mês e meio nessa realidade aqui. Por quê? Porque ela tem 50 mil, mas se ela não fizer nada de funcionários, aluguel, energia e água, nada, porque ela está fechada, então não vai ter gasto. Só de funcionários, aluguel e aquela manutenção fixa dela ali com algumas taxinhas de IPTU, enfim, ela tem 35 mil para pagar. Com 50 mil que ela tem na mão, ela só sobrevive 1 mês e meio. Se a crise durar mais de 45 dias, ela não tem nem como sobreviver, nem para respirar mais ela tem. Então, é uma forma da gente começar a entender essa liquidez versus o meu custo fixo, para eu saber o meu índice. Eu chamo de índice de sobrevivência. Eu batizei esse dado, tá? Isso não é um dado, não estou lá no planejamento estratégico, você não vai achar isso não. É uma coisa minha meio doida, pensando na crise. Mas o índice de sobrevivência dessa empresa vai ser de 1 mês e meio, de 1,5. Vamos pensar aí, tá? Isso, por que eu penso nisso? Porque eu vou ter que tomar a decisão em que eu vou pagar. Eu não estou falando aqui ainda que eu paguei os 50 mil das contas a pagar que eu tinha e nem que já decorreu 1 mês e meio. Eu só tenho essas informações na mão para que eu possa escolher o próximo passo que eu tenho a seguir. Beleza? Eu só para eu não seguir sem todo mundo entender tudo, me fala aí quem já estava aí, se pode ir, se pode dar um próximo passo, porque se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, perguntar, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Só para saber se ficou claro a questão de fluxo de caixa
e da gente, como que a gente chega no fator de sobrevivência da empresa para saber se eu posso viver ou não. Tranquilo, André? Fabiane, tranquilo aí? Beleza. Tudo ok. Tranquilo. Legal. Legal, legal, legal. Então vamos lá. Qual que é o próximo passo, Renan? O próximo passo, de acordo com o seu índice de sobrevivência da empresa, que a gente estava falando aqui, a gente vai começar agora a entender as possibilidades, que aí eu chamo de ponto número 2 da nossa, não vou nem falar de aula não, mas do nosso planejamento de hoje. O ponto número 2 são os recebíveis de cartão para a gente trabalhar e as possibilidades que se abriram a respeito de linhas de crédito com essas empresas. Por que isso, Renan? Porque hoje, se você for fazer a antecipação desses recebíveis, você tem uma taxa que você vai pagar por ela. É uma taxa de antecipação de cartões. Esse valor vai ser deduzido diretamente da sua liquidez, porque ele não é uma conta a pagar que você vai conseguir considerar. Teoricamente, ele não existe. Ele só vai existir se eu optar por fazer a antecipação de cartões. É importante enxergar isso claramente. Entendido que eu tenho essa liquidez e que eu tenho essa taxa de cartões, eu vou pensar se vale a pena ou não eu antecipar. Como que eu tomo essa decisão? De acordo com o meu índice de sobrevivência. Se meu índice de sobrevivência aqui for 0,2, vamos dizer, eu consigo sobreviver menos de uma semana, eu não tenho opção senão fazer essa antecipação de recebíveis. Senão eu não vou nem passar, nem chegar nos 15 dias que o governo quer parar aí a operação. Agora, se o meu índice de sobrevivência lá está 1,5, eu posso falar, não, peraí, quanto tempo esse cartão vai demorar para entrar? Ele vai demorar mais 30 dias? Ele vai demorar mais 45 dias? Dá para eu esperar esse cartão entrar na minha conta para depois eu pagar as despesas com ele. Por quê? Eu tenho uma liquidez momentânea que me atende. Agora, se eu não posso esperar, se esses cartões estão em 12 vezes e vão demorar 12 meses para entrar, e eu preciso do dinheiro agora, eu tenho que ir lá na minha operadora de cartão e fazer uma consulta das taxas de cartão. Existe hoje um incentivo do governo não, mas dessas empresas também, para uma antecipação de crédito para ajudar essas empresas. Então, tem uma taxa promocional. Qual que é a dica que eu dou para todo mundo? Não espera. Por quê? É oferta e procura, igual o álcool em gel. Quando muita gente quiser antecipar, o que a taxa vai fazer? Subir. Não tem jeito. A taxa vai subir. Se muita gente quer dinheiro e tem pouco dinheiro, o que acontece com a taxa? Sobe. Ninguém aqui, ninguém aqui não, os bancos aqui no Brasil não são filantrópicos, então eles visam lucro e vão aumentar a taxa. Então, quanto antes você puder fazer essa análise de fluxo de caixa da sua empresa, das contas que você tem para receber e das contas que você tem para pagar e conseguir chegar no seu índice de sobrevivência para saber se você vai precisar antecipar ou não, melhor. Quanto mais rápido for, se vai ser amanhã, sábado, domingo, senta com seus papéis, abre a sua pastinha sanfonada de boletos, abre o seu software. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho de como eu gosto de trabalhar com software, é mais fácil, é mais rápido. Mas se você tem que buscar uma forma de ter esse número na mão o mais rápido possível. Por quê? Tempo é dinheiro. Ou tempo é vida. Dependendo do tempo que você levar, pode ser que você não tenha como tomar uma decisão. Pode ser que essa taxa antecipada, o banco corte porque ele não tem mais dinheiro. Pode ser que a gente perca algumas linhas de crédito, tá certo? Outro ponto é a possibilidade que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta da Cielo. Por quê? Eu tenho um contato mais próximo e eu sei que a Cielo está oferecendo para as empresas que têm domicílio de cartões com eles um valor de empréstimo para ser abatido nos cartões como garantia real. Ou seja, ele já sabe que você vende por ele vai te fazer um contrato de fidelização com a sua marca, com a sua maquininha de cartão, onde você quando você reabrir, você vai ser obrigado a usar o software deles para poder passar os cartões. No entanto, eles te oferecem um valor específico de empréstimo de acordo com a sua capacidade de venda anterior. Isso já existe. Já é uma linha de crédito para quem precisar amanhã, isso já está lá. A Cielo já está fazendo isso. O que você precisa levantar é quanto você precisa
e qual o custo desse capital dentro da sua necessidade, para saber se você vai pegar ou não. Porque é uma coisa que eu falei hoje mais cedo para algumas pessoas. Quando eu abro uma linha de crédito, eu quero pegar um empréstimo, qual é o problema para a gente? Qual o problema nisso, assim, trazendo para uma realidade? Se eu não pago juros, eu ganhei dinheiro. Se eu pago juros, eu gastei dinheiro. Então, juros hoje, no momento de crise, é despesa. É dinheiro que você está gastando sem ter. Então, quanto mais juros você paga, mais dinheiro você gasta sem poder. Quanto menos juros você pagar, melhor vai ser a sua recuperação pós-crise. Certo? E isso está diretamente ligado. Pensando aqui, seguindo adiante, eu falei a respeito das taxas de cartão e das possibilidades disso. Renan, beleza, eu tenho um índice de sobrevivência, eu antecipei os meus cartões, agora eu estou com o dinheiro na mão, o dinheiro está na minha mão, mas eu não sei o que é que eu faço. Por onde eu começo? Normalmente eu começaria tentando alongar o prazo do que eu puder. Por quê? O meu principal princípio agora, nesse exato momento, é reserva de caixa. Não gasta, austeridade, guarda o que você puder, pelo amor de Deus, escreve isso na sua mente e não esquece disso. Eu não sei quanto tempo essa crise vai durar, eu preciso guardar o que eu puder, seja R$10, R$50, R$100, R$1.000, 10, não importa. Quanto você puder guardar é melhor. Eu não sei quanto tempo ela vai durar. Alguns acham que é 15 dias, outros acham que é 90. Então, quanto mais eu puder negociar os meus prazos no momento de crise, melhor. Porque eu guardo o dinheiro. Se depois que a crise passar eu quiser ir lá e liquidar um empréstimo, liquidar alguma coisa, você vai lá e liquida. Mas, se você não pode, guarda. Eu tenho aí com a gente uma pessoa, que é a Fabiane, estava com uma proposta de consultoria da minha empresa para fazer um trabalho com ela lá, de expansão da marca dela para outro local. E ela, Renan, não dá, vamos frear. Eu falei, Fabiane, para tudo. Você não vai gastar nada, nem comigo, nem com ninguém. Eu não sei quanto tempo essa crise vai durar. Eu não posso ser leviano e ir lá fazer ela gastar dinheiro e depois o negócio dá problema e ela não tem dinheiro. Então, trava tudo. Não gasta dinheiro agora antes de criar uma estratégia. Às vezes, você vai ter que gastar um pouquinho para poder movimentar uma estratégia que você tenha de vendas, por exemplo, num e-commerce. Eu não sei qual é o seu modelo de negócio, às vezes numa outra possibilidade. Mas, no primeiro momento, guarda tudo que você tiver. Não gasta. Como, Renan? Primeiro passo, financiamentos ou dívidas que você já possui. Os bancos estão com benefício de alongamento dos prazos. O que é isso? O Bradesco, por exemplo, eu tenho, além de ter a minha empresa de consultoria, eu tenho restaurantes também. A gente, graças a Deus, a gente atua, está tendo dificuldades também, mas a gente tem empresa. O que aconteceu lá em Goiânia? Uma das nossas empresas tem um contrato de financiamento com o Bradesco. O Bradesco, por nós estarmos adimplentes e não ter atraso nos financiamentos, o que ele ofereceu para a empresa? Um prazo de 3 meses além. Ele vai parar de debitar na minha conta os empréstimos que ele debita em débito automático e vai debitar daqui a 90 dias a próxima parcela. Isso foi automático, eu não fui lá atrás deles. Eles me concederam isso, mandaram um e-mail, o gerente entrou em contato e informou. O que é o melhor? Vai no banco. Se o automático é 3 meses, você for lá explicar a sua situação, o seu índice de sobrevivência, ele vai dizer para você, não, então eu vou ter que te dar 90 dias, 120 dias, porque 3 meses não vai ser suficiente, perto do que você vai ter que gastar. Então, vá ao banco e veja as possibilidades. Segundo, negocie com seus fornecedores. Você tem lá R$50 mil de contas a pagar. Renan, eu tenho 50 mil de conta para pagar. Eu vou pagar 50 mil amanhã? Não. Você vai negociar o que você puder. O que for possível você negociar, negocie. Renan, eu tenho dinheiro, posso pagar? Não. Não sei o tamanho da crise, não gasta. Negocia. Negociou, não tem negociação, tem que pagar? Paga. Não estou falando de você dar calote em ninguém.
Estou falando para que você tenha cuidado antes de pagar e tente prolongar tudo o que for possível. Se for possível prolongar, prolongue. Eu não sei quanto tempo essa crise vai durar e eu não sei quanto tempo o seu caixa vai durar. Você pode achar que o caixa vai durar 2 meses e a crise acabar a restrição de fechamento daqui 15 dias. Mas vocês acham que o consumidor vai voltar a consumir normalmente daqui 15 dias? Não, ele vai continuar trancado dentro de casa com medo. Ele vai sair aos poucos, ele vai voltar a consumir aos poucos. Então, eu não sei quanto tempo o Brasil vai voltar ao normal. Tudo que eu puder guardar, guarde, certo? Negociados os seus fornecedores, negociados os seus empréstimos, o máximo que você puder, o que você não pode negociar e vai precisar ser a primeira coisa que você vai pagar? Seus funcionários. Por quê, Renan? Eles não têm outra fonte de renda a não ser você. E eles não podem procurar outro emprego, não tem aonde eles irem porque está todo mundo recluso, e a única coisa que eles têm é a sua empresa. Então, se você tem um pouquinho de compromisso social, o primeiro ponto vai ser seus colaboradores, que é quem veste a sua camisa, quem compra a sua marca e quem está junto com você. Descobriu qual é o seu colaborador, chegou nesse custo, ele com certeza está dentro daqueles 50 mil de contas a pagar. Normalmente a gente faz um cenário, a gente cria cenários, vou falar sobre isso depois. A gente cria cenários em que sentido? Um cenário otimista, um médio e um pessimista. Por quê? Os colaboradores eu vou ter que pagar. Então, se eu criar um cenário pessimista de 90 dias fechado, eu tenho que ter o que a gente chama de capital de giro mínimo, que é o quarto item da nossa lista. Então, o primeiro foi fluxo de caixa, segundo, recebíveis e linhas de crédito dos recebíveis, o terceiro, negociação de fornecedores e financiamentos, e o quarto, capital de giro mínimo, baseado em 3 cenários. Eu preciso ter um capital de giro mínimo para saber como eu vou passar por esses cenários. E esse capital de giro mínimo ele está baseado em quê? Nas despesas de maior prioridade, que são os seus funcionários, em primeiro ponto. Ah, Renan, não dá para eu pagar o resto, só dá para eu pagar o funcionário. Mantém pago o funcionário, certo? Pensa nisso, tá certo? Segundo ponto, e vou até falar que o pessoal está perguntando aqui no bate-papo, daqui a pouquinho eu volto nas perguntas. Questão dos colaboradores. Definir um cenário de 15 dias fechado, que eu chamei de cenário otimista. Definir um cenário de 30 dias, onde eu chamo de cenário moderado. E definir um cenário de 60 dias, onde eu chamo de cenário pessimista. Ficar 60 dias fechado. Por quê? Porque a economia precisa girar. O governo precisa de dinheiro para combater a doença. Não dá para parar o Brasil por 90 dias sem capital circulando. O que vai acontecer? Problema. Vai entrar em colapso a economia nacional. A gente não vai conseguir dinheiro no FMI, a gente não tem reserva de capital suficiente para ficar 90 dias com a economia parada. O que está acontecendo? Uma retração para não propagar o vírus e não dar um colapso na nossa saúde pública, que não tem leitos de UTI. Mas, em um cenário moderador, em no máximo 20 a 30 dias, a gente vai voltar a trabalhar. Tá? Eu prefiro ser otimista e acreditar que vai ser em 15, mas de 20 a 30 dias a gente vai voltar a trabalhar, porque a economia precisa disso, tá certo? Eu vou pensar em quê? No meu capital de giro mínimo para passar por esses 30 dias, que é o quê? O saldo de salário que o seu colaborador já tem a receber e o salário ou o valor que você teria que pagar a ele nesses próximos dias, caso a sua região não tenha um incentivo, caso o governo federal não libere alguma coisa. Eu não posso, desculpa a palavra, eu falo palavrão demais, mas eu não posso contar com o ovo na galinha antes dele sair lá de dentro. Eu preciso contar com o que eu tenho. Aí eu vou contar que o governo vai liberar um decreto dizendo que as pessoas vão poder ter uma suspensão do contrato de trabalho e vai liberar o seguro-desemprego para pagar o salário de todo mundo enquanto está em casa. E se o governo não fizer, meu funcionário vai comer o quê? Eu preciso pensar nele. Eu, como dono da empresa, como empreendedor, sou o provedor daquela família, daqueles colaboradores. Então, tem que pensar neles. Então, se for para buscar um capital de giro, é agora. Se vai buscar um empréstimo, é agora. Quanto antes as taxas de juros estão menores, faça. Para quê? Para você ter esse capital de giro mínimo para passar por esse período, que é aquele índice de sobrevivência que a gente criou. Tá certo? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas e um pouquinho sobre
outras classificações, mas é importante vocês classificarem. Eu classifico como nível A, colaboradores, que é o nível 1, que é a sua prioridade 1. Aí a gente tem a prioridade 2 e a prioridade 3. A prioridade 2 são fornecedores e despesas que você não conseguiu negociar, como pode ser um aluguel, pode ser alguns fornecedores, tem algumas despesas. E por último, que é a prioridade 3, são as coisas que você vai pagar depois, que é o quê? Impostos, por exemplo. O governo vai ter sanção, vai dar uma progressão de 3 meses, ele vai te dar opções para você pagar isso depois. A Liniane aqui me perguntou sobre cartão de crédito. Prioridade 3 também. Vai no banco, negocie, joga para frente. Só a não ser que você tenha liquidez e dinheiro na mão para pagar. Aí paga que o juro é menor. Agora, com certeza, o cartão de crédito, se você jogar ele para frente, ele vai ter uns juros que ele vai te cobrar. O cartão de crédito, eu vou parar um pouquinho aqui, eu tenho medo, porque às vezes ele pode ser o capital de giro de muitas empresas. O que é isso? Se o cara para de pagar o cartão de crédito, ele não tem como fazer compra de insumos, ele não tem como comprar as coisas, porque ao invés dele ter dinheiro vivo na mão, ele tem crédito no cartão. Ele lá atrás, ele pegou o dinheiro à vista e gastou com outra coisa e usou o cartão de crédito como capital de giro, que é o que o brasileiro hoje faz. O brasileiro hoje, se ele precisar pagar a fatura de cartão de crédito e gastar em dinheiro, ele não tem. Ou ele paga a fatura, ou ele gasta dinheiro na vida dele. Por quê? Ele gastou o dinheiro lá atrás, em algum momento, com outra coisa, e hoje ele vive do capital de giro do cartão de crédito. Então, depende da situação da sua empresa. Caso você tenha liquidez e possa pagar, pague, mas depois de avaliar os 3 cenários, depois de avaliar seu índice de sobrevivência, depois de avaliar seu capital de giro mínimo. Dá para resolver os colaboradores? Aí você vai para o próximo ponto. Normalmente, quando eu vou negociar fornecedores, eu penso na maior taxa de juros e na menor. O que tem a menor taxa de juros, vai para frente. O que o juro é muito alto ou o valor é muito alto, negocia logo, porque o impacto é muito grande. Você deixar uma conta, por exemplo, de impostos de 10 mil reais, de 15 mil reais que tem para pagar, o impacto dela financeiro é muito alto. Os juros de 2%, de 3% é muito grande. Agora, quando você tem umas contas pequenas e o impacto de juros é pequeno, você vai ter uma tranquilidade melhor para poder fazer essa negociação. Beleza? Conseguiram entender até aqui? Beleza? Depois disso, eu coloquei aqui sobre pessoas, que seria o ponto número 5, depois que eu paguei os colaboradores, depois que eu criei essa estrutura, depois que eu pensei em tudo isso, eu vou pensar em outro ponto, que é o quê? Evite demissões e férias, porque elas consomem caixa. O que é isso, Renan? Acabou, agora está na crise, eu vou mandar 3 funcionários embora. Será que você tem dinheiro para mandar esse funcionário embora? Fazer uma rescisão, férias, 13º, rescisão de contrato de trabalho, não é porque a gente está em crise que eu posso ir lá demitir ele e nunca mais pagar, não. Eu preciso pagar. Então, pensando que isso vai ter um custo de caixa, o que eu penso? Que eu deveria, nesse caso, fazer uma avaliação e evitar as demissões. É uma coisa que eu oriento nos planejamentos estratégicos da crise. Não tenha demissão no seu planejamento. Vou fazer demissão daqui 3 meses, demissão daqui 2 meses. Não. Vamos trabalhar sem pensar na demissão. Renan, a empresa não dá conta, não tem capital, eu vou quebrar se eu tiver que pagar o salário dele. Mas se você pagar a rescisão, você vai quebrar do mesmo jeito. Eu não acredito que você vai pagar o salário dele mais de 30 dias com o restaurante fechado, com a sua empresa fechada. Pode acontecer? Pode, mas aí é o que a gente chamou hoje, a gente estava cogitando, que é o fato do príncipe. O que é isso? Está previsto na legislação. A prefeitura, o governo mandou eu fechar. Eu fechei. Eu não dou conta de pagar a rescisão. Eu demiti. Aí quem indeniza esse colaborador? A prefeitura, o governo do estado ou a União, porque eles são responsáveis por essa demissão. Eu não consegui pagar, eu não tinha condição de pagar, eu precisava vender e o governo mandou eu fechar. Então, o governo é responsável por essa demissão feita por força maior, que é o que a gente chama de motivo de força maior. Aí, nesse caso, a gente coloca como fato príncipe, porque o rei ou o soberano, que seria o governo, vai pagar por isso e vai ter
e vai ser responsável por esse fato gerador da demissão, certo? Porém, isso é um extremo, existem muitas coisas antes. Outra coisa, por que eu falo para evitar férias? Eu falei a mesma coisa para a Fabiane. Por quê? Para dar férias, eu tenho que pagar as férias. E a licença de interrupção de contrato de trabalho, ela pode ser remunerada. E existe a suspensão do contrato de trabalho, que é o que foi aprovado em Goiás, tá? Foi aprovado no Tocantins e vai ser aprovado em outros estados com certeza, que é o quê? A suspensão do contrato de trabalho, que não é remunerado, ou seja, o colaborador não recebe o salário para ficar em casa, mas exige uma contrapartida da empresa em auxílio à alimentação, onde está sendo dado cestas básicas de 100 até 300 reais para o colaborador passar a ter alimento e poder ficar em casa e esperar. Por quê? Não está sendo liberado ou decretado pelo governo a isenção da conta de água, a isenção da conta de energia e da conta de telefone e da conta de gás. O que é isso? As pessoas não vão necessitar. O som está chegando para todo mundo aí? A Eneida falou que perdeu o som aqui. Está chegando para todo mundo? Tá, Paulo? Dá um ok aí. Beleza. Com relação... Eu pedi até a linha de raciocínio agora, mas com relação à interrupção dos contratos de trabalho ou suspensão não remunerada, a gente tendo esse compromisso com a cesta básica, existe aquela questão da licença que a gente tem que pagar os 15 dias e depois dos 15 dias a pessoa entra como uma responsabilidade do INSS, que é o quê? Lembra daquela licença por acidente de trabalho, daquela licença por doença, que a pessoa depois pode ficar amparada? Então, existe essa questão. Obrigado, Daniel. A relação das contas de água, luz e energia, existe um decreto do governo que já está em vigor em algumas regiões, não sei se em todas, que os sindicatos e os governos estaduais estão fazendo essas solicitações para que haja a interrupção do pagamento de água, energia, gás e telefone, que são as contas básicas de subsistência. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente estava discutindo isso, hoje é falado que no Brasil nós estamos vivendo um momento de guerra. Vocês sabem o que é isso? Quando a gente vive um momento de guerra, o governo pode chegar lá na empresa do Renan e falar: Renan, você tem que abrir a porta agora e servir alimento para todo mundo. E o Renan não pode falar não. Por quê? Porque é o caso de guarda real da vida, guarda da vida humana. Eles precisam comer. E hoje, o que está sendo feito? Vai lá na empresa de energia, você não pode cortar a energia. Por quê? O cara não tem como trabalhar, ele não tem salário e ele precisa de energia para viver na casa dele. Então, a empresa é obrigada a ceder energia para que a pessoa subsista. A mesma coisa com a água, a mesma coisa com a energia, tá? Então, hoje, o estado de calamidade pública, estado de emergência, ele se assemelha, em alguns casos, a estados de guerra. Então, a gente realmente está vivendo uma guerra com um ser que a gente não sabe o que é, tá certo? Então, isso está ajudando a esses colaboradores e existe essa linha do governo em relação a liberar essa possibilidade de a licença ser remunerada pelo seguro-desemprego e não pelo empresário e empreendedor. Porém, é lógico, se a gente pensar, será que o governo tem dinheiro para manter seguro-desemprego 90 dias? Claro que não. Não está tendo dinheiro nem para fazer reforma tributária, que a gente está num déficit daí da Previdência do tamanho maior do que o Brasil. Então, se você pegar todos os brasileiros lá no seguro-desemprego, ele não vai ter dinheiro para manter muito tempo. Então, são fatos que mostram para a gente que a economia vai voltar. Então, não sabemos se é 15 ou se é 30 dias. Mas acredito que, mais do que isso, a lei de responsabilidade fiscal não vai conseguir segurar o Brasil por muito tempo. A menos que a gente tenha ajuda de outras nações, que venha um apoio da ONU, aí não sei o que pode vir aí com esse tempo. Tá certo? Outra coisa que eu coloco sempre no planejamento estratégico: cancele promoções de colaboradores. O que é isso? Para saber se aconteceu isso com os velhos de lá. Porque os velhos daqui... Cortei o áudio aqui porque tinha alguém com o áudio ligado. Mas vamos lá. Cancele promoções. O que é isso? Às vezes você tem um colaborador muito bom que a gente não sabia que a crise iria estourar
e a gente foi lá e falou assim, não, eu vou te promover para gerente, eu vou te promover para gerente de contas, vou te promover para chefe de manutenção, vou te promover para gerente de cozinha, sei lá, tem várias opções. Fulano, ó, eu sei que você vai te promover, você é uma pessoa muito boa, mas nesse momento de crise é impossível assumir essa promoção. Eu não sei se eu vou dar conta de pagar você no final. Então, para não ser leviano e não assumir algo que eu não vou conseguir, momentaneamente a gente vai prorrogar isso. Vamos jogar isso um pouquinho mais para frente. Quando for no momento mais oportuno, a gente faz esse pagamento para você ou faz essa possibilidade de promoção, certo? Não façam promoções agora, nesse momento, porque não é o momento de se gastar dinheiro, tá certo? Quando eu falo sobre redução de custos, é importante a gente pensar nas empresas como a empresa da Bianca, que não foi fechada 100% e que ainda está funcionando parcialmente. Primeiro ponto, e exatamente nessa ordem, banco de horas. Você tem colaboradores com um banco de horas, agora é a hora de dar o banco de horas para eles, porque sua equipe pode ser reduzida porque a demanda reduziu. Não tenho banco de horas. Qual que é o próximo passo? Redução da jornada de trabalho. Por quê? Existe nas legislações estaduais, aí nesses decretos, a possibilidade da redução da jornada de trabalho e da redução da remuneração. Ou seja, se eu também não tenho cliente, eu reduzo 50% da jornada de trabalho do seu colaborador e eu tenho uma redução de 50% do salário ou de 30% do salário para ajudar a minha empresa. Eu não deixo ele desamparado, mas eu consigo reduzir a jornada de trabalho para que a minha empresa passe um pouco melhor por aquele índice de sobrevivência, reduzindo o valor de custo fixo, certo? E em último caso, a licença não remunerada, que é o que a gente falou agora há pouco. É dar licença para alguém, liberar aquela pessoa e não pagar nada para ela. Por quê? Porque licença não remunerada eu vou criar um colapso social. O cara vai precisar comer e não vai ter dinheiro, o cara vai ter problema e você vai acabar construindo problemas sociais na sua região. O melhor caso nesses aí seria o quê? Uma licença remunerada, onde você não tem cliente para atender e o seu colaborador ficar sentado do seu lado lá dentro da empresa não vai te ajudar em nada. Então, você dá uma licença remunerada para ele, que vai contar como férias para quem tem período aquisitório ou não, tá? Ela conta, porque essa é uma licença, não é aquele caso de férias coletivas. Lembra que eu falei para vocês? E para a pessoa que já tem período de férias aquisitório completo, aí esse valor, essa dispensa não conta como férias. Eu vou precisar dar férias para ele. Aí é aquele caso de decisão parcial, tá? Pega os colaboradores, faz uma lista e vê, opa, esses aqui já têm período aquisitório de férias. Dá férias para eles. Por quê? Se eu der a licença de 15 dias, se tiver que ser remunerado e pagar ele, ou dar as férias de 30, nesse caso, é melhor eu dar as férias de 30 se eu tiver condição financeira. Se eu não tiver, mantenha a licença de 15, que é mais barata nesse momento. E a pessoa que não tem período aquisitório de férias, licença remunerada, porque eu vou poder abater do período aquisitório de férias. É a melhor decisão nesse momento. E a decisão que a gente está esperando o governo liberar é a licença não remunerada por nós, mas pelo seguro-desemprego ou com algum apoio do governo. Esse é o melhor cenário. Vai ser possível? Não sei. Vamos esperar o que o governo vai dizer aí para a gente a longo prazo, certo? E por último, nessa questão de colaboradores, postergar pagamento de bônus e prêmios. Ou seja, se você tem algum débito agora, você teria que pagar esse mês para o seu colaborador, uma bonificação ou um prêmio porque ele foi super bom no mês passado. Chama ele para conversar, mantém ele motivado, beleza, a crise, o vírus, não vou deixar de te pagar. Mas vamos esperar passar essa crise para eu te pagar esse bônus? Por quê? Você não vai nem conseguir usufruir desse bônus agora, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir fazer reforma na sua casa, o dinheiro vai ficar parado na sua conta. E às vezes a gente precisa ajudar outras pessoas dentro da empresa. Isso, gente, é muito importante saber como é a sua ligação com seus colaboradores. Por quê? Para esse tipo de coisa, você vai precisar abrir os números, abrir um pouco da sua empresa.
Eu, particularmente, não tenho esse problema. Eu abro, converso, meus colaboradores sabem quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar, quando a gente está bem, quando a gente está mal. Mas existem negócios, principalmente na alimentação, que os donos não lidam muito bem com os colaboradores vendo esses números. Aí depende muito da região, da gestão e da forma como acontece, tá certo? Mas para eu negar um pagamento de algo já conquistado, eu preciso mostrar para ele que é necessário fazer isso, para que ele aceite. Caso contrário, ele vai criar uma imagem negativa da empresa e pode ser que num pós-crise ele nem continue na empresa comigo, porque ele vai achar que eu fui leviano ou que eu lesei esse colaborador para usar o dinheiro dele, certo? Gente, até aqui, dúvidas? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Compreendido, Daniel, beleza. No caso dos freelancers, Daniel, ótima pergunta. Pessoal, tem gente que trabalha com colaboradores freelance. O que é isso? São colaboradores que não são fixos e estão ali como extras ou como diaristas, ou enfim, aí depende muito do nome que a gente dá. O que eu tenho orientado os meus clientes em geral e as pessoas que me perguntam? O freelance não tem de onde ganhar dinheiro se ele trabalha só com você. Se ele faz isso em outro lugar, ou se ele tem um emprego fixo, tem que ser estudado caso a caso. Alguns clientes que eu tenho têm freelance fixo, ou seja, o extra está ali com ele todos os dias. O que a gente fez? Não dá para remunerar, mas a gente fez uma cesta básica para que ele passe por esse período, pelo menos com alimentação. Aí é o senso humano. Cara, tá bom, você não vai ter trabalho, eu não posso remunerar porque eu não vou ter venda, mas eu vou fazer algo a mais por você. Eu vou te dar uma cesta básica para que você fique na sua casa, quietinho e tenha o que comer. Aí vai do seu senso de humanidade e vínculo com esses colaboradores. Mas, de fato, a ideia do freelance, do extra, é que a gente consiga fazer essa cesta básica mínima para que ele sobreviva, tá certo? Se você puder fazer algo a mais, aí vai da sua empresa, de como você age. Mas você não tem vínculo trabalhista fixo com essa pessoa, legal, você tem muito mais um compromisso pessoal. Daniel, no seu caso aí no parque, acho que vocês têm um compromisso social muito forte, as pessoas têm esse vínculo muito grande com o parque, acho que é uma das coisas que movimenta a economia da cidade, da região. Eu acredito que essa questão da cesta básica seria uma coisa que seria o mínimo e que seria bem visto por essas pessoas. Eu não acho que seja necessário nada além disso, até porque a empresa também não conseguiria manter algo muito fora da curva também, porque a gente não sabe o impacto que isso vai causar. Legal. Ricardo, quem que vocês quiserem abrir o áudio e perguntar aí, pode perguntar também, não tem problema não. Ó, o Ricardo perguntou aqui, gente, eu vou falar, essa pergunta do Ricardo é muito importante, porque ela é a realidade de 90% das pessoas que têm negócios de alimentação, tá certo? Para quem não tem praticamente nada em caixa, qual a possibilidade de banco abrir uma linha de crédito? Pessoal, se a sua empresa, o caso do Ricardo é uma empresa nova, que tem menos de 4 meses, 5 meses que existe, é uma empresa que realmente não tem fluxo de caixa dela, ela viveu aí de capital de giro aportado pelos sócios, foram tirados de outros negócios que eles têm, tá certo? E colocado lá. O que eu falo sempre nesse sentido? O governo está com linhas agora, possibilidades de crédito. No caso vai na adquirente de cartão que você tem, busque possibilidades. Não deu, por exemplo, o Banco do Norte, que é o BASA, tem linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas agora nesse momento de crise. Ricardo, acompanha o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque também vai ser liberado taxas e linhas de crédito facilitadas para essas empresas. Com relação às adquirentes de cartão, se você não tiver usado elas como garantia, elas são garantias para a solicitação de valores. Aqui no Tocantins, a gente está entrando com uma solicitação para o governo do estado para facilitação dos créditos, tirar a consulta SPC e Serasa, tirar a exigência de garantia real
e fazer o empréstimo baseado em utensílios e equipamentos como garantia, ou usar como garantia o seguro fiança ou o seguro da operação financeira que o banco já cobra como um negócio casado, ele já cobra esse seguro. A gente tem orientado os nossos colaboradores, os nossos clientes ou as pessoas que nos procuram a buscar essas linhas de crédito. Enquanto o Tocantins ainda não liberou esse decreto, foi um pleito que nós fizemos hoje que está indo lá para poder ser buscado. A sua região com certeza vai ter um pleito igual a esse. Eu sei que o Ceará tem, eu sei que Pernambuco tem, eu sei que Goiás tem, eu sei que São Paulo tem, eu sei que o Rio tem e eu sei que o Tocantins tem. O Pará eu não tenho certeza, tá? Eu não estou participando ativamente do Pará. Eu tenho hoje pouca participação nesse estado, mas eu tenho certeza que também vai ter, porque é um caso de necessidade pública. Não tem jeito. Você vai com certeza vai ter, Ricardo. Sem nenhuma sombra de dúvida, vai ter essa linha de crédito. É só acompanhar e ver como isso vai acontecer aí nos próximos dias. Por isso que eu falei para ninguém tomar decisão até segunda-feira. Até segunda é dia de colocar essas coisas no papel e a gente saber como vai ser possível tomar a decisão. Porque vão vir linhas de crédito amanhã, vão vir novidades no final de semana e provavelmente na segunda-feira. Porque todo mundo está fechando de quarta-feira para cá, a gente está tendo os fechamentos nesses estados. Ou seja, vai começar a vir um impacto financeiro. Viu? As empresas que não têm dinheiro vão começar a reclamar, vai começar a impactar agora, certo? Mais uma pergunta aqui. Liniane, você mandou aqui, legal. Como é que é complicado saber quando você vai precisar? É o que eu falei hoje lá na Brasel e que eu estava falando no início. Eu preciso criar os 3 cenários, tá? Entender qual é o meu capital possível, o que eu tenho de dinheiro hoje necessário, entender o que eu preciso. Vou tirar aqui porque acho que a bateria do meu fone morreu. Vocês estão ouvindo aí? Tá legal? Voltou o áudio? Voltou? Então, beleza. Porque a bateria do fone acabou. Quando eu for buscar essas linhas de crédito, eu preciso ter, no mínimo, um valor específico que eu vou pleitear. E para eu entender o valor que eu vou pleitear, eu preciso ter o meu fluxo de caixa futuro, o que eu tenho a receber futuro, eu preciso entender o que eu tenho a pagar e preciso saber qual que é a minha liquidez, qual que é o meu índice de sobrevivência. Liniane, se você conseguir chegar nesse valor lá na sua empresa, conseguir entender qual é o seu custo a pagar, qual é o seu custo fixo, quanto você precisa, no mínimo, para sobreviver, você vai fazer o quê? Criar um cenário otimista, um pessimista e um moderado. Normalmente, é o que eu falei, eu pensaria no pessimista com 60 dias. Ou seja, todos os pleitos que você for fazer, você vai fazer no mínimo com 60 dias. Todos que você for fazer. Ah, Renan, mas e se durar 15? Ótimo, você tem capital no bolso para poder aguentar mais alguns dias e sobreviver. Ah, Renan, e se durar 70? Aí, quando chegar nos 45, o governo vai vir com outras medidas, vão ter outras opções. Vamos pensar uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer jogar esse valor aí para 90 dias, para 150 dias, para um ano, e o banco não vai ter dinheiro para emprestar para a gente, não vai ter essa disponibilidade de recurso. Então, hoje eu pensaria em 60 dias como um cenário ruim, como um cenário que a gente não consegue dominar, e pensaria com 30 dias o moderado e com 15 dias o otimista. Todos os cálculos para pleito de empréstimos, sempre com cenário pessimista, pensando em 60 dias. Isso é o que eu oriento os meus clientes, é a forma como eu vou conduzir as negociações que eu for convidado para participar. Por quê? Eu prefiro o seguro morrer de velho. Vocês já ouviram isso? Então é melhor a gente trabalhar num cenário pessimista de 60 dias. Beleza? Mais algumas perguntas? Pergunta de alguém? Alguém está com dúvida? Uma outra coisa, gente, que eu vou colocar aqui para vocês, que é muito importante,
revejam os contratos de prestação de serviço. O que é isso? Às vezes você tem contrato de prestação de serviço mensal e esse prestador de serviço mensal, ele tem que ser tratado como colaborador. Você precisa incluir ele no seu quadro de funcionários. Por quê? Eu falo do prestador de serviço, porque ele também não tem aonde prestar serviço. Só que você não vai pagar o valor integral, porque às vezes ele não está prestando o serviço que ele deveria. Então, renegocia o seu contrato com 50%, com 30%, com valor a menos, para que ele consiga sobreviver nesse momento. Se você não tem um contrato mensal, você não tem essa responsabilidade. Com certeza ele tem algum vínculo em algum outro lugar. Mas, se você tem um contrato mensal de prestação de serviço com alguém e essa pessoa conta com esse valor como um valor da renda e receita dele, negociem os contratos, reduzam os valores, tentem negociar de alguma forma. Por quê? Na maioria das vezes, esse prestador de serviço ele é muito pequenininho. Ele é um MEI, ele é um microempresário, quando ele não é um autônomo que não tem nem registro. Então, na maioria das vezes, essas pessoas também estão desamparadas. Então, renegocie esses contratos e os contratos de prestação de serviço maiores que você, porventura, tenha, negocie também para redução de custos, para reduzir o seu caixa, ou suspenda esses contratos quando for possível, deixando claro que é uma questão de sobrevivência, porque a pessoa também lá na outra empresa precisa sobreviver, e para ela você também é importante. Então, você tem poder de barganha na negociação. Ninguém quer perder cliente. Então, pensa sempre na forma que você vai poder agir. E, por último, aqui para eu encerrar essa questão do planejamento estratégico, impostos e encargos. Impostos e encargos, nesse momento de crise, é a última prioridade que vocês vão olhar. É a última coisa que a gente vai mexer. Por quê? Num planejamento estratégico, a obrigatoriedade é sobreviver. Então, o que você puder protelar, você vai protelar. Por quê? Ninguém vai se aposentar na hora que a crise acabar. Então, os encargos você vai conseguir parcelar, vai conseguir negociar. Ninguém vai sacar o FGTS agora para comprar uma casa, para fazer um gasto. Por quê? Porque ele está recluso dentro da casa dele. Então, isso você também vai poder negociar futuramente. Tanto que foram as primeiras coisas que o governo autorizou. Foi o quê? A prorrogação do pagamento do FGTS e a prorrogação do pagamento do INSS, para poder liberar isso, para poder ter esse benefício a longo prazo. Beleza? Gente, acho que eu falei muito, né? Deu 1h20. Eu separei um pedacinho aí, o Paulo vai contribuir um pouquinho com a gente. E vamos abrir aí mais alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Mas basicamente é isso. Se eu seguir esses 10 passos aí que eu passei para vocês, dá para montar um planejamento estratégico para a gente passar pela crise. Renan, vai ser fácil? Não. Temos que usar as linhas de crédito que o governo der, temos que usar nosso conhecimento de números, temos que botar as coisas no papel, e botar as coisas no papel serve para você ter clareza das suas ações. Não adianta eu ficar no achismo, achando que eu vou precisar de um dinheiro, que eu vou precisar de outro. Eu preciso pôr no papel, para eu saber de fato o que eu preciso para sair dessa situação. Beleza? Paulão, compartilha com a gente aí, tá? O microfone é seu. Eu vou beber uma água ali, gente, rapidinho. Boa noite a todos. Estão me ouvindo legal? Boa. Valeu, Renan, pelo conteúdo. Vou falar rapidinho aí, porque já são 9h20. Deu 1h20, já tem bastante conteúdo aí, né? Até 1h tá bom, Renan? Por mim, você pode ir aí. Eu vou só tomar uma água ali e volto. Legal. Não vou falar rapidinho aqui, só para uns 5 minutinhos só. Só por causa dessa crise aí que tá se instalando, tá assustando todo mundo. Inclusive, agora a gente está sentando com nossos clientes, estamos tentando clarear um pouquinho a mente deles aí. E o primeiro momento agora que a gente fala é que para a gente ter calma, tá? É uma fase, já passamos por várias fases igual essa no país, até no mundo. E todo mundo sabe que nós somos o que pensamos, tá? Então, querendo ou não, vamos ter que desenvolver uma mentalidade positiva aí de início. Muita gente tem muito fake news. As notícias nos jornais e tudo mais, o que mais se propaga são as notícias negativas. É o que vai ter mais curtidas, é o que vai ter
que vão se engajar mais e é bom a gente não entrar muito nisso, tá? Um segundo ponto aí também que eu vou passar para vocês é manter o objetivo, tá? Só troque as metas, tá? O objetivo continua o mesmo. Tudo bem que a gente está passando por esse momento aí, bastante empreendimentos estão fechando, mas continuem com o objetivo, tá? Só troquem as metas. No caso, por exemplo, quem não está no digital, todos aqui estão posicionados no digital? Então, legal. Está no digital por quê? Porque agora vai ser o momento de cada empresa, ela vai ter que se posicionar no mercado. Ou seja, muitas pessoas estão dentro da casa, certo? Se não estão na empresa, estão dentro da casa, automaticamente o volume de pessoas que vão entrar na internet vai aumentar muito mais. O volume das pessoas que vão estar no Facebook, no Instagram, WhatsApp. Então, é hora de cada empresa se posicionar no mercado. Vamos lá, entrega de conteúdo, mostrar para os seus clientes que vocês têm muito conteúdo, a empresa tem conteúdo para entregar, entreguem bastante conteúdo. É hora de fazer prospecção também, tá bom? No digital. Aproveitem para fazer bastante prospecção, soltar pitch de vendas. Ao mesmo tempo que você entrega conteúdo para os seus clientes, aproveita soltar também pitch de vendas, tá? Vamos lá, no terceiro ponto, é um dos pontos que eu acho mais importante. Renan, eu vou dar uma resumida aqui, tá? Depois a gente marca uma hora com mais tempo. Aí, se preciso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada assunto. Um terceiro ponto que eu acho que... Rapidinho, Paulão. A ideia, pelo que eu falei lá no grupo, é que a gente tenha aí pessoas trazendo conteúdo para a gente. O Paulo vai vir depois com um dia para falar só sobre captação de clientes e sobre como a gente sair dessa crise aí com mais clientes ou com posicionamento melhor usando as ferramentas que a gente tenha. E amanhã o Gustavo vem falar com a gente sobre a questão do jurídico, tá bom? Vai lá, Paulão, toca aí. Vamos lá nesse segundo ponto ainda, tá? Só trocando as metas. Para quem depende do ramo de cada pessoa aí, mas comecem a pensar no delivery, tá? Já que hoje é o momento de você não ter o contato com o seu cliente, ele não vai até você. Então pense nesse ponto, no delivery. Outro ponto também é o e-commerce. Para quem não tem o e-commerce, começa a pensar nessa expectativa aí de você oferecer os seus produtos e vocês trabalharem com logística, tá bom? Vamos lá no terceiro ponto ali agora. Esse aqui eu acho que é primordial é o sucesso, é um dos segredos do sucesso de qualquer empresa, tá? Networking. Aproveita aumentar a rede de contato de vocês. Existem diversos aplicativos, igual esse, o Zoom. Vocês aumentarem o contato com mais empresários com o mesmo público-alvo, com público-alvo diferente, e vocês trocarem conhecimento ou até mesmo trocarem leads, ou seja, clientes, um para o outro. Legal? Pensem bastante nisso, nesse network. Vamos para o quarto ponto. Vou dar uma resumida aqui, galera. Acreditem demais no seu produto e na sua empresa, tá? Agora é hora de vocês saberem a missão da empresa de vocês, o porquê que vocês abriram a empresa. Sempre eu costumo falar, acredite em você, acredite no seu produto e acredite muito na sua empresa. Tá bom? Quinto ponto aí, vamos lá. Fidelize o seu cliente. Agora é a hora de você usar a técnica do upsell. Todo mundo sabe qual é a técnica do upsell aqui? Será que todos sabem? Marquem OK se todo conhece a técnica do upsell. Não, Tati? Upsell agora você revender para o seu cliente um produto a mais que você tenha. Para você dar uma aumentada aí no seu ticket médio, na sua receita, tá bom? Depois eu vou passar... Renan, depois você pega o contato de todo mundo. Vou passar sobre upsell, downsell e cross-sell, tá? É um jeito que você pode aumentar até 80% da sua receita. Depois eu passo mais calma aí para vocês também. Vamos lá. Manda lá no grupo depois, que ajuda mais gente. Que legal. Legal. Bacana. Vou estar enviando para vocês lá um PDF sobre esses 3 pontos que é importantíssimo, tá? Então pensem aí, fidelizem o cliente de vocês. Agora não é hora de abandonar o cliente. Muito pelo contrário, agora é hora de você estar do lado dele, tá? Se aproxima mais do seu cliente aí, entrega conteúdo, mostra o quanto a sua empresa tem valor
E se for preciso, usando essas técnicas aí que eu vou te passar depois. É um jeito de vocês aumentarem a receita. E o sexto ponto, vamos lá, analisar tudo, tá? Isso que o Renan falou é importantíssimo. Se vocês não têm métricas, ou se vocês, qualquer caminho, você não tem um caminho objetivo para onde ir, o resultado, então, qualquer caminho tanto faz. Tenha muitas métricas nessa parte de receita, DRE, leve isso muito a sério. E o sétimo ponto aí para a gente finalizar, busque conhecimento o tempo todo, tá? Porque tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você desperdiçar, ainda mais agora nesse momento, como a gente diz, mais você vai jogar dinheiro na mesa, ou seja, mais dinheiro você vai perder. Então aproveita agora esses pontos aí, network, aproveita se alguns de vocês já estão trabalhando em home office, agora é hora de buscar conhecimento o tempo todo aí para você se destacar no mercado e não deixar o concorrente, querendo ou não, te engolir aí. Mas depois a gente conversa com mais calma aí, que já são 9h30 aí, Ana, já foi 1h30, muito conteúdo. Valeu. Cara, assim, o que eu queria até deixar aqui, eu sei que no geral aqui, eu sei que a Valéria, a Dona Leide, o pessoal lá do Pará, o Ricardo, o Fábio, a Rosaura, que a maioria do mercado de alimentação, eu queria deixar uma dica para vocês que eu usei hoje lá no encontro da Brasel e eu acho que é legal demais sempre levar isso adiante. Que o Paulo falou a respeito de estar perto do seu cliente, o delivery, para quem optar por funcionar com o delivery ou com a alimentação agora, o seu cliente, nesse primeiro momento, ele pode até não comprar muito o seu delivery. Por quê? Ele fez um estoque de produtos, ele está com as coisas em casa e ele está num período de pânico ainda. Mas daqui para sábado, domingo, aí ele vai procurar você. Por quê? Final de semana é um dia que normalmente ele almoça na rua, que ele come coisas diferentes. Então, esteja próximo do seu cliente e crie estratégias com devida cautela de higiene e cautela de produção para entregar para ele o que ele vai precisar, porque ele vai precisar. Vai chegar o final de semana, vai chegar a semana que vem, vai diminuir os insumos em casa, ele vai ficar cansado de comer aquela comida caseira e ele vai querer comer algo diferente. O ser humano é assim. E é a hora de você vender por impulso. Então, esteja nas redes sociais, faça com que o seu cliente veja você, faça com que ele lembre de você e, ao sentir um desejo, ele vai consumir com você. As pessoas estão com o telefone na mão, ninguém está fazendo nada da vida, a não ser ver Netflix, ver notícia de jornal ou mexer nas redes sociais. Então, esteja presente, não de uma forma ostensiva, mas de uma forma informativa e crie produtos que gerem um consumo que não seja o que ele pode fazer em casa. Não vai fazer o prato feito com arroz, feijão, ovo e batata frita. Isso ele faz em casa. Vai cria uma massa diferente, cria uma feijoada que é algo diferente. Sei lá, pense em produtos que o seu cliente consumiria de acordo com o seu tipo de negócio e que ele não pode fazer em casa. Essa é a principal sacada do delivery nesse momento. É produzir algo que não dá para fazer em casa. Porque o cara está restrito, ele não tem como sair. Você ia falar Pegando o gancho aí também, Renan, dependendo aí nas mídias sociais, dá para vocês aí, quem é da área de restaurante e está entrando no delivery, seria legal também entregar conteúdo que às vezes a pessoa não está, hoje por causa da correria do dia a dia, ela não está acostumada a fazer comida na casa dela, certo? Um dos pontos que daria para entregar aí, para entregar conteúdo para os clientes, seria você falar da economia. Às vezes o cliente vai ser muito mais vantajoso para o cliente ele comprar uma comida pronta do que ele preparar dentro da casa dele. Só da comodidade dele não ter que ir até o mercado, fazer a compra. Toda agora essa movimentação de mercado, todo mundo lotado. não é nem só a economia, Paulo. É o risco de contaminação. É melhor eu pedir o delivery do que eu ir no supermercado e encontrar 200 pessoas no supermercado desesperadas para fazer compra. Às vezes, eu tenho menos risco de contaminação pedindo um delivery do que indo no supermercado. Porém, para eu vender isso, eu preciso mostrar os meus bastidores, eu preciso mostrar como o meu produto está sendo feito, a higienização que eu estou conseguindo, que está sendo feita, quais os EPIs meus colaboradores estão usando, qual é a condição sanitária que meu produto está sendo produzido. Por quê? Também vai surgir um monte de aventureiro querendo vender delivery por causa daquela história, na crise que a gente ganha dinheiro. Aí o cara está lá, não está fazendo nada em casa, agora eu vou pegar minha cozinha e vou começar a fazer delivery e vender no iFood, vender no aplicativo de delivery. Aí ele não tem conhecimento, ele não tem cuidado, ele contamina as pessoas e leva coisas ruins.
Então, mostre isso para o seu cliente através das redes sociais. Ele está vendo que você está aberto e está vendo o seu cuidado com a saúde das pessoas. Lembrem-se, eu sempre falo isso. Quem vai para o restaurante não compra comida e bebida. Se eu tenho um restaurante Aquilo no centro de uma cidade lotada, eu vendo tempo, eu não vendo comida. O cara quer comer rápido e voltar rápido para o trabalho. Se eu tenho um restaurante num parque, eu não vendo comida e bebida, eu vendo a experiência de comer com os meus filhos na beira da piscina, uma coisa diferenciada. Se eu estou num bar de azaração, eu estou vendendo o quê? A pegação, a paquera. Então, nesse momento, venda saúde, venda menos risco de contaminação e mais segurança da pessoa pedir o delivery em casa. Crie uma estratégia de comunicação onde isso vai entrar na mente da sua tribo, do seu cliente, beleza? Respondendo a Flávia aí, que agora é a hora de fazer o cliente confiar na comida que chega. Querendo ou não, qualquer pessoa hoje, qualquer cliente, antes dele comprar qualquer produto, o celular está na mão dele. Ele vai procurar vocês na mídia, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Agora é hora de você jogar valor no seu produto, na sua empresa. Tem valor e tem preço, certo? Agora é hora de você colocar o valor na sua empresa e nos seus produtos. Até uma ideia aí que você colocou aí também de mostrando a manipulação, de como fazer na preparação da alimentação. Agora é usar as inovações, as ideias e mudar a estratégia e se engajar, se posicionar nas mídias sociais. É verdade, é isso aí. Gente, boa noite para vocês. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, pode mandar, senão acho que eu vou deixar vocês dormirem, senão vai ficar muito tarde. Beleza? Obrigado aí pela parceria. Eu acho que esses encontros aí, hoje eu falei um pouco de conteúdo, mas no decorrer do dia eu acho que a gente pode puxar alguns encontros, bater um papo, mais para falar sobre o que está sendo feito nas regiões. O André lá de São Paulo teve que sair mais rápido, mas ele é um cara que tem muito conteúdo lá de São Paulo, ele é um cliente meu lá da Vila Madalena. Enfim, traz muito conteúdo. O pessoal do Pará aí, quando puder trazer para a gente as novidades da região, tanto o Ricardo quanto o André, o Daniel, a Flavinha lá de Brasília, vai mandando no grupo. Vamos informando aí todo mundo, porque agora é a hora de buscar o que dá certo. E essa questão do delivery que eu estou falando para vocês é algo que eu acredito de coração, que é o momento da diferenciação do nosso negócio. Aí eu tô vendo a Liniane aí com a fotinha do Fator X aí, do Pedrão, a Bianca tá sempre com a gente, o Cadu não pôde hoje estar lá com a Lelê, mas vai estar com a gente aí. A gente fala muito sobre isso. E a forma da gente diferenciar o nosso negócio agora é mostrando o que a gente faz que mais ninguém faz. E isso só você sabe o que você pode fazer de diferente. Tati, fala aí. Tati? Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Não, eu tava testando a opção aqui, só. Foi só ver onde é que punha levantar essa mãozinha que eu não sabia. Tati tá quase dormindo lá, tá lá deitadinha, mas tá legal. Obrigado aí pela parceria. A Tati é... Mas eu não podia perder, tô aqui já pronta para dormir, é só desligar. Tá bom, gente. Obrigado aí pela parceria, vamos conversando. E uma boa noite para todos aí. O que eu puder ajudar, a gente está aí no grupo, tá bom? Maravilha, galera. Tem meu WhatsApp no grupo aí, que vocês precisarem aqui de alguma coisa também. Pode contar com a gente, pode chamar no particular lá, apesar da correria do dia a dia. Estamos dispostos aí para ajudar cada um de vocês, que querendo ou não, o momento é a união agora, para um ajudar o outro e para todo mundo. Nós vamos passar por essa fase aí, esse tempo curto aí, que uns dias a gente vai estar dando risada, que nós vamos se fortalecer muito mais. Legal? Show. Um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.